Como deixar de ser boazinha e começar a ser respeitada? Se você é uma mulher que sempre entende, que sempre cede e que sempre evita conflito, mas no fundo você sente que ninguém te leva a sério, esse vídeo é pra você. Porque o problema não é você ser boa, o problema é você se diminuir para você ser aceita. Ser boazinha não é uma qualidade, acredite se quiser. E isso vem do medo que você tem de desagradar, de se moldar para caber em lugares que você não pertence. E vem muitas vezes também do medo de não ser amada. E aí vem uma verdade que ninguém te fala. Quanto mais você se anula, mais as pessoas percebem e elas não te dão o teu devido valor. Coisas para você se identificar que você está sendo boazinha. Quando você diz sim, quando você na verdade quer dizer não, quando você evita falar o que pensa, quando você aceita as coisas que te incomodam, quando você coloca todo mundo na frente de você mesma e ainda você se sente usada e até frustrada, porque você deixou vontades, os seus gostos, ter os das outras pessoas no seu lugar. Isso não é bondade, isso é abandono de si mesma. Mulheres respeitadas não são as que agradam, são aquelas que se respeitam em primeiro lugar, independente do que seja. Tá dentro dos teus valores, tá dentro das tuas expectativas. E como eu posso aplicar isso na prática? Saiba dizer não sem explicação. Simplesmente, vamos em tal lugar? Não, sem se justificar. Não é não. E já está, é uma palavra si só. Um não basta. Não se justifique. Pare de tentar querer ser compreendido por todo mundo. Quem quer te entender, vai te entender. Você não precisa se justificar, você não precisa convencer as pessoas. Isso é problema do outro. Você precisa ter esse posicionamento de que as pessoas entendam. É parte delas entenderem. E já não mais seu de ficar se explicando. Aguente o desconforto de desagradar. No começo é muito difícil você pensar, putz, mas eu vou desagradar tal fulano. O que será que ele vai pensar? Não tem problema. Assim você vai construindo o seu respeito, pessoas vão vendo o seu valor e vão te respeitando. Observe quem só fica ao seu lado quando você cede, quando você diz sim. Aí vai determinar tudo. Porque tem muitas pessoas que só estão do seu lado porque está conveniente para elas. Quando no momento que você começa a dizer não e se posicionar para isso, você vai ver que realmente está do seu lado, quem realmente está porque gosta de você e não só porque você está fazendo algo por ela. Lembra que um relacionamento, seja independente do que seja, de amigos ou de familiares, independente do que seja, o relacionamento de um homem ou uma mulher, uma relação de casais, é uma relação doa e doa, de ganha e ganha. Então, um dia eu faço, o outro dia você faz, de se doar, os dois, ambos, não somente um se entregar e o outro não. E talvez você não tenha aprendido a ser amada. Por isso que começa por você se amando, você se respeitando, e a partir do momento que você começa a fazer isso com você passa isso para as pessoas. As pessoas elas começam a entender o seu valor, porque elas veem que você jamais aceita menos daquilo que você merece. E quando você deixa de ser essa mulher boazinha, você deixa de ser aquela mulher que aceita menos do que merece. Deixa de ser aquela mulher que cede aos demais. Quando eu entendi isso e comecei a aplicar, independente dos meus relacionamentos com meus familiares, com as pessoas mais próximas, amizades, eu mudei o meu jeito, o meu posicionamento de dizer, não, eu não tolero isso, independente do que seja. E aí comecei a ser mais seletiva. Então eu comecei a ver, no primeiro é muito chocante, que as pessoas elas estão acostumadas a te dar qualquer coisa e elas querem ainda mais que você seja receptiva para aquilo que elas estão te dando. No momento que você começa a se posicionar, não, eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso, e você começa a tomar essa posição, às vezes você fica chata da roda e às vezes o teu processo começa a ser um processo mais solitário. Por quê? Nem todo mundo está apto para estar do seu lado. Então é o momento de você entender o processo do crescimento pode ser solitário, porém é gratificante no final. Cada vez que você vai se construindo como mulher, você vai se posicionando, as coisas vão fluindo de uma maneira diferente, vão
fluindo de uma maneira melhor. Então aí tá a importância de você saber os momentos corretos de fazer determinadas coisas. Ter esses seus limites muito bem estabelecidos. Essa é uma reflexão que eu comecei a praticar isso na minha vida e as coisas começaram a fluir de uma maneira extraordinária quando você entende. Nem tudo precisa estar se justificando. Você tá ali dizendo, ai, mas por que não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas não. Essa palavra é libertadora. Não. 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 Ah, por que não? E pronto. Esse foi mais um vídeo. Lembre de ser sempre luz aonde você estiver. Não deixe de me seguir para mais. E até a próxima. Beijo. Tchau.